Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso texto de meditação de hoje é tirado da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9. Vamos ler. Se confessares com tua boca que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A fé tem dimensão externa e dimensão interna. A palavra de Deus que acabamos de ouvir aqui nos diz que se nós confessamos na boca que Jesus é o Senhor e acreditamos também no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, é aí que seremos salvos. Quer dizer o quê? Quando uma pessoa proclama pela boca, pelos lábios, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus, não basta só falar assim, mas a pessoa tem que acreditar no seu coração que realmente esse Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo para que a salvação aconteça. Como posso dizer, nas outras palavras, que a profissão de fé em Jesus Cristo como Senhor tem que vir da convicção. Uma pessoa que toma a palavra, que abre a boca para dizer Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, essas palavras que a pessoa pronuncia no público, proclama no público, na praça, na igreja, tem que ser palavras que vêm do fundo do coração. Tem que ser as palavras que vêm da convicção da pessoa. Se as palavras não vêm da convicção do fundo do coração da pessoa, se torna palavras vazias. A pessoa tem que acreditar em Jesus primeiro, no fundo do seu coração, tem que acreditar. E acreditando em Jesus, ele vai proclamar essa fé alto nas palavras. Irmãos e irmãs, as duas dimensões da fé têm que ser interligadas. Nós ouvimos uma pessoa que fala, por exemplo, que fala de Deus, mas sem convicção. É porque a pessoa não acredita no que está falando. Vocês já ouviram uma pessoa que ensina sem autoridade? Que fala de Deus sem autoridade? É porque a pessoa não acredita no que está falando. E dá para ver que a pessoa fala sem convicção. É porque a dimensão externa, as suas palavras, não tem ligação nem um pouquinho com a convicção. Por isso, nós vemos muitas vezes uma pessoa pode falar muito de Deus, mas a pessoa viver uma fé assim superficial. É porque as palavras vêm apenas da boca, não vêm do coração. E
É daí que também pode nascer uma religiosidade aparente. Uma religiosidade fundamentada apenas nas leis. Uma pessoa que está vivendo apenas leis, cumprir as leis por fora, mas não está vivendo por dentro. Como eu falo muitas vezes, uma pessoa que faz uma missão protocolar, porque me pediram para fazer, por quê? Mas não vem da convicção. Se nós falarmos pela nossa boca que Jesus é o Senhor, essas palavras têm que vir do fundo do coração da nossa convicção. Então, se nós falamos Jesus é o Senhor, mas no coração não acreditamos que Jesus é o Senhor, tem uma contradição. Não tem fé. Essa palavra é apenas palavra vazia, palavra que vem dos lábios. Por isso, Paulo vem aqui insistir, falar conosco, a nossa fé tem que brotar da convicção do coração. Uma fé firme tem que ter convicção no coração. As palavras que nós falamos, que o nosso sim seja sim. E o nosso sim é sim, se no coração nós acreditamos. Se nós não acreditamos no coração, apenas falamos pelos lábios para agradar ou para ter palavras bonitas, é que o nosso sim, ao mesmo tempo, é não. Com essas palavras, vamos rezar, vamos pedir que não haja contradição entre o que nós falamos e o que nós acreditamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.